devemos ser sempre desgraçados, fugindo no mato que nem um bicho. Podemos viver como sempre, fugindo que nem um bicho. O teatro brasileiro e o cinema brasileiro, eles foram importantes porque representavam de uma forma estética revolucionária, né? E traziam a realidade do mundo, né? Ideias e exemplos, né? Para a realidade brasileira, né? E significaram para a juventude de 68, né? Uma relação afetiva muito forte de acreditar em sonhos e acreditar em valores éticos. Eu sempre fui contra aqueles subversivos que tomaram o poder, porque nós éramos legalistas, nós éramos a favor da continuidade democrática, da continuidade do Jango, que tinha sido eleito vice-presidente e tinha assumido a presidência. Quer dizer, ser a favor do Jango era ser legalista. E eles eram subversivos que chamaram a nós subversivos. A partir do sequestro do embaixador americano, mudou a relação, né, do poder com a liberdade. E houve a doença do Costa e Silva, em seguida o Médici assumiu. Uma música evidentemente contra o Médici, né, contra o regime, né, e muito bem feita, com uma letra fantástica, né, assim, você que inventou a tristeza, ora faça a fineza de desinventar. O regime começou a perder o controle da violência a partir da morte do estudante Edson. Não pela morte em si do estudante Edson, mas pelo que veio depois. O estudante Edson estava fazendo a sua refeição baratinha no restaurante estudantil do Calabouço e houve uma infelicidade, houve um erro da polícia militar e ele foi morto. Foi morto e houve uma reação brutal. A parte estudantil tomou, era uma bandeira para a confrontação com o regime. A partir daí as reações foram não crescendo, houve o episódio da Candelária, houve as grandes passeatas, a passeata dos 100 mil. Os estudantes tinham mais peso político naquela época do que depois, do que no Brasil de hoje, ou mesmo de quando eu voltei para o Brasil do exílio, já no final dos 70, começo dos 80, porque eles ocupavam um espaço que era dado por um movimento operário mais fraco e um movimento de assalariados de classe média praticamente inexistente. Pede-se às pessoas que evitem o centro da cidade, onde o governo está travando um diálogo com os estudantes. A ditadura quis fazer, não conseguiu, né? Com o movimento estudantil aquilo que tinha feito com o sindicato. Estatuto padrão, recursos do governo, né? Você não podia cobrar anuidade, o recurso era do governo, já vinha no caixa da faculdade, inegibilidade da eleição indireta para DCE, OE e UNE, proibição de atividade política, fez uma carta da Lavoro para os estudantes. E nós derrotamos no plebiscito nacional, nós vencemos. 80% dos estudantes em todo o país votaram. Os deputados que haviam apoiado o golpe já tinham comunicado a mim, ao Pino Sampaio, ao Almir Afonso, que nós seríamos caçados, liminarmente caçados, e que perderíamos o mandato. Eu considero o Juscelino a figura mais importante da República até o ano do século passado. Eu tive até a obrigação de informá-lo que ele foi caçado. Ele reagiu bastante no telefone em relação à atitude do Castelo. Entendeu bem? Ele vai entrar pela porta do fundo da história. A partir de 68, aí nós fomos realmente amordaçados. Em 71 eu fui banido. Nessa época, foi a censura que Geisel fez do Armando Falcão, do Balé Bolshoi, que passou para todo mundo menos para o Brasil.
porque era uma expressão cultural da União Soviética. Você vê que coisa mais idiota. Mas essas idiotices existiram em muitos. Aliás, o letrista brasileiro, a partir daí, ele criou uma técnica, exercitou muito essa coisa de falar as coisas que ele ia falar através de metáforas, de maneira que a censura não entendesse o que ele falava e com a esperança de que o público entendesse. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Aviso, é perigoso e ilegal ler esta sessão nas entrelinhas. Eu tenho problemas com os intelectuais e artistas, porque nós somos uma categoria que não gosta de censura e que não tolera a repressão a ideias. O censor disse assim: eu não estou entendendo esta peça. Aí tem uma coisa aí dentro que eu não estou entendendo. Deve ser alguma coisa subversiva que eu não estou percebendo. Eu acredito que a primeira reação consciente, coordenada contra o golpe foi o Show Opinião. E o Grupo Opinião começou a montar espetáculos que, no fundo, eram espetáculos de conscientização e de protesto contra o regime, né? O primeiro foi o famoso Show Opinião, com Nara Leão, Zequete e Rondo Vale, que estreou o nosso teatro. Graças a Deus nós tivemos esta participação. A música popular brasileira e o teatro brasileiro. Em qualquer manifestação libertária, arriscando a pele, arriscando prisão, arriscando bordoada, nós estávamos lá. A repressão foi consequência da subversão. Se não tivesse subversão, não tinha repressão. Nós nunca prendemos ninguém que não tenha feito nada. Ato público está previsto, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. O que caracterizou o processo político brasileiro da esquerda armada foi uma incrível proliferação de siglas. Foram mais de 50, porque cada organização se dividia em outra, essa e mais outras, e assim sucessivamente. Então, havia militantes que no período de 1 ano ou 2 passavam por 4 ou 5 organizações. E quando eram presos, sob tortura, podiam informar sobre cada uma delas. Então é claro que nessas condições não há clandestinidade que resista. E tudo isso favoreceu o trabalho repressivo da ditadura militar. Olha, aqueles dois padres, né, o Aristides e o Guriu, dois padres franceses que estavam na região do Araguaia, uma região conflituosa, problemas de terra terríveis, etc. Esses padres tomaram partido, evidentemente, dos poceiros, dos trabalhadores do campo que estavam ali, tomaram partido. E como eram estrangeiros, vamos expulsá-los do país. Não queremos padres que venham de fora para fazer esse tipo de trabalho. Quando então morreu na tortura o estudante da USP, Alexandre Vanucchi Leme, ele que era um grande líder entre os estudantes, se reuniram 11 mil estudantes, deram à noite, pelas 10, 11 horas, e queriam que eu fosse lá. E o senhor tem que celebrar uma missa lá, pelo Alexandre Vanucchi Leme em protesto. Eu disse, celebrar uma missa cercado de soldados, cercado de polícia, isso não vai repercutir em São Paulo. Vocês venham para a catedral. Aí, naquele momento, a catedral se encheu, em torno da catedral também, estudantes de todos os tipos, de todos os lugares, e a gente teve uma manifestação. Eu fiz um protesto contra a tortura ou contra qualquer tipo de tortura. A chamada linha dura, que queria levar a repressão até as últimas consequências, né? Isso se viu claramente e acabou, digamos, tendo um conflito agudo e claro já no governo Geisel.